Shalom Adonai para todos. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar o estudo dos 613 mandamentos e hoje nós vamos fazer o estudo da proibição 2. Vamos lá. Proibição 2. Não fazer imagens para adorá-las. A primeira dentre as proibições, Mitsevat lo tase, número 2 de Sefer HaMitzvot, é a proibição divina de fazer imagens que venham a ser adoradas. E não há diferença em fazê-las nós mesmos ou mandar que outros façam. Ou seja, essa proibição, a pessoa pode falar, bom, eu não posso fazer, então eu vou falar para alguém fazer. Bom, não há diferença. A proibição, ela é tanto para você não fazer, ela proíbe que você faça e mande outros fazerem. Qual é a base, a fonte na Torá? Livro de Shemot, capítulo 20, verso 4, como de costume, o texto em hebraico, está aí já destacado em vermelho, a Septuaginta e a tradução que fica: não farás para ti imagens de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, o Eterno proibiu fazer ídolos ou mandar fazê-los, mesmo que não seja para adorá-los. Então nós estamos proibidos de fazer ídolos, de fazer imagens. Bom, vamos observar outras fontes no Taná, não é? Taná. Êxodo, capítulo de número 34, 17 diz: não farás para ti deuses fundidos. Levíticos também, Vaikra 19, 4, diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, mais uma proibição que nós achamos na Torá. Devarim 4, do 15 ao 16. Nós temos: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então, outra atestação que nós selecionamos aqui na Torá, que nos proíbe de fazer imagens. Em Deuteronômio, ou Devarim 5:8 diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja também o que diz o livro de Salmos 115, do 4 ao 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então veja que aqui é muito sério. Tornar-se semelhante a eles é tornar-se algo sem vida, algo que não tem vida, que não respira, algo morto, sem sentido. Nós temos a repetição em Salmo 135, do 15 ao 18, que diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que o fazem, e todos os que neles confiam. É muito interessante porque você veja a que ponto chega o ser humano, a ignorância do homem. Ele vai para a escola, estuda, ele faz ali o primário, ele faz, se é que é assim, do colegial, ele termina o seu ensino fundamental, o ensino médio, e ele aprende ciências, depois em biologia, que tudo que nasce, cresce, se reproduz e morre tem vida. Aquilo que respira tem vida. Passa o seu primeiro nível de aprendizado, vai para o ensino médio, aprende a mesma coisa. Tudo que
tudo que nasce, cresce, reproduz e morre tem vida. Chega a nível superior e às vezes chega a ser cientista e aprende que tudo que nasce, cresce, reproduz e morre tem vida. E o que é que ele faz? Vai se render a algo que não tem vida, algo que não respira, algo que foi criado pelas mãos dos homens. Então veja a que ponto chega a ignorância do ser humano. Né? Em Isaías 40, 18 a 20 diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile, né? Oscile. Então, esse texto ele chama a atenção sobre o sacerdote idólatra, não é, que ele se encarrega de criar a sua imagem, o seu próprio Deus, né? E quantos sacerdotes que não carregam consigo ou em sua religião as suas imagens e pagam caríssimo, né? Às vezes nem pagam ganho daqueles que fazem, né? Que fazem as imagens e depois colocam lá nos seus templos e não só se curvam diante delas, mas ensinam os outros a fazer o mesmo. Em Isaías 45:16 diz: envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomia os que fabricam ídolos. Então veja o que profetiza o profeta Isaías, né, acerca das pessoas que fazem ídolos, né? Eles vão ser envergonhados, com certeza eles vão lamentar muito essa obra. O profeta Jeremias 10, 3, 5, 8, verso 9, de 14 a 16 diz: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro, o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Mas eles todos se tornarão estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Verso de número 9. Traze-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obras de homens hábeis. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são obras ridículas. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, o que nós observamos, né, o profeta encorajando o povo a não ter medo das imagens. Elas não podem fazer bem nem mal. Infelizmente existem pessoas que se quebra uma dessas imagens, eles ficam apavorados, não é? Eles ficam com muito medo, achando que vão ser castigados, que vão ser punidos, e na verdade o Eterno está orientando através do profeta Jeremias que se isso acontecer é até melhor, porque eles não podem fazer nada
e acabam impedindo, né, essas imagens, esse tipo de fé, as pessoas de conhecerem o Deus verdadeiro, que não se agrada disso, ao que nós estamos observando. Por fim, eles serão envergonhados. A Brit Hadashah, né, nós temos no Novo Testamento em Atos 17 a 29, que diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não podemos confundir, não é, o eterno com essas coisas que o homem criou. Em Atos 19, do 26 ao 35, diz: e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Veja o que diz o apóstolo Paulo aí, o que atesta o livro de Atos acerca de Paulo. Paulo pregava exatamente a Torá e os profetas, dizendo que esses deuses, eles não eram nada, não podiam fazer nada, eram obras das mãos dos homens, não é? Pregação apostólica, a verdadeira igreja, ela prega como Paulo. E incomoda, porque Paulo incomodou aquele povo de seus dias. Veja o 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, qual era a preocupação deles? A mesma preocupação dos sacerdotes religiosos de hoje, não é? Esses homens que viviam fazendo imagem, ganhavam a vida assim, estavam preocupados em perder os seus lucros, bem como a falsa religião deles, né, cair por terra mediante as pregações de Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, né? Então assim acontece nessas religiões. Esses sacerdotes não querem pregar a verdade porque vai cair em descrédito, vai cair em desuso e por fim vai cair. Mas querendo ou não eles, a profecia de Apocalipse 18:4 é: caiu a grande Babilônia, ela vai cair. Não tem jeito. Em verso 28 diz: ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremetaram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo. Não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscassem indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então, nós observamos aqui que já existiam as imagens, e a deusa Diana era uma que era representada por uma imagem, cujo povo já tinham essas imagens como uma representação dessas divindades e adoravam elas, serviam a elas. E o apóstolo Paulo, ao ver isso, observar esse tipo de comportamento, preocupado, por certo, com a salvação daquelas almas, começa a pregar contra aquilo e começa a confusão, não é? Você pode ter certeza que se o povo evangélico começar a pregar, ou os judeus, os messiânicos, contra essa falsa religião, adoração de imagens, vamos enfrentar problemas.
Apocalipse 9:20 diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não é? Apocalipse 16:2 diz: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, observe que tanto na Torá ou no Taná e na Brit Hadashah, nós temos muitas atestações da proibição de Deus de fazer imagens e adorá-la. Então a nossa conclusão é a proibição 2, não fazer imagens para adorá-las. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua.